Sejam todos muito bem-vindos ao Invictus Podcast, o podcast daqueles que querem sucesso através de educação financeira, investimentos e empreendedorismo. Eu sou o Victor Alexandre, o host desse podcast, e hoje a gente está aqui com convidados muito especiais para falar sobre investimentos, sobre negócios envolvendo finanças e bolsa de valores, o time do Drops da Bolsa. Show, Victor. Muito obrigado pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui, né? Uma honra estar aqui nesse teu estúdio contigo. Eu sou o Gabriel, sou CEO do Drops. Estou aqui com a Laurinha, com a Everton. Obrigada pelo convite. Eu sou a Laura, eu sou o CMO do Drops e também sócia fundadora. Perfeito, obrigado também pelo convite, Victor. Eu sou o Everton Marcelino Júnior, sou CTO e co-founder do Drops. E antes da gente falar um pouco sobre o que o Drops faz, né, como que funciona essa plataforma, o Drops da Bolsa, Drops remete a algo rápido, algo que dá informação. E antes da gente entrar em si na plataforma de vocês, eu queria conhecer um pouco da história, né? Porque por trás de todo o negócio tem a história dos sócios, a gente sabe que toda empresa é reflexo dos donos. Então, se vocês puderem se apresentar, o que vocês estudaram, um pouquinho da história de vocês, como vocês se uniram e formaram essa empresa. Pra quem não sabe, eu e a Laura, a gente é primos, né? Então, uma história já começou há 21 anos atrás, né? E ao longo da nossa vida a gente tem, cara, uma história de empreendimentos juntos, né? A gente sempre foi meio inquieto, a gente sempre gostou de fazer coisa nova e, cara, a gente já fez uma porrada de pequenos empreendimentos juntos antes do Drops. Eu acho que a primeira coisa que a gente fez junto foi um servidor de Minecraft, né, Laura? Então a gente começou com um servidor de Minecraft, depois a gente evoluiu para uma liga de futebol amador. Eu sempre gostei de jogar bola, mas jogava mal, né? E daí meus amigos estavam organizando jogos, daí, eu não ia jogar pra ficar no banco, tá ligado? Uhum. Então eu falei, cara, Laurinha, vamos organizar uma liga de futebol. Daí a gente foi lá e organizou uma liga, conseguiu juntar 20 times aqui de Floripa. Foi massa pra caramba, eu acho que foi... Da época foi uma das ligas assim, com mais sucesso, movimentou a cidade, a gente tava o quê? No 9º ano, né? Uhum. E depois disso a gente fundou um think tank de inovação juntos, né? Então a ideia do think tank era a gente reunir jovens que queriam resolver problemas do mundo real usando tecnologia. Então, problemas de sustentabilidade, problemas de locomoção usando tecnologia. Então, a gente se reunia para trocar ideia e tentar achar solução para esses problemas, né? Foi lá que a gente conheceu o Everton. Para depois, no início da pandemia, justamente surgiu o Drops, né? Exato. Então, como é que surgiu, né? A gente tava no terceiro ano do colégio, estudando pro vestibular. Eu, na época, queria direito, nada a ver com o que eu faço hoje. E em casa começaram a vir alguns amigos perguntar, principalmente pro Gabriel, como é que investia. Pediam uma indicação. Como é que eu invisto? Como é que eu analiso uma ação? Essa ação aqui tá boa, tá ruim? E o Gabriel, sempre ajudando eles, começou a ver esse movimento. E paralelo a isso, a gente estava ali por março de 2020, a gente começou a ver um boom muito grande na bolsa. A bolsa em si estava caindo, né? Atingiu 63 mil pontos, estava horrível. Mas estava entrando muito investidor novo na bolsa. E começou a estourar esse conteúdo de educação financeira. Então, muito influenciador, na época começou a bombar, os vídeos começaram a bombar. E a gente começou a ver essa movimentação e começou a perguntar para as pessoas ao nosso redor, olha, você tem interesse em investir? Qual é a sua maior dificuldade? E a gente começou a ver algumas similaridades nas respostas. Uhum. E foi aí que surgiu a ideia justamente da gente fazer uma plataforma que ajudasse as pessoas a analisar uma ação. Então hoje o que a gente faz? A gente possibilita com que qualquer pessoa, independente do seu nível de conhecimento, entenda se uma ação é boa ou ruim em só 2 minutos. Olha é só, 2 minutos? Em 2 minutos. Caramba! E a gente faz isso justamente calculando notas para as ações. Tem aquele então, meme dos R$2, tá ligado? R$2. Em 2 minutos. É comprovado, tá? Você pode cronometrar, é comprovado 2 minutos. É uma ação misteriosa. Exato. Então a gente percebeu que a maior dificuldade das pessoas era entender os indicadores financeiros. Então a parte financeira da empresa, essa ação tá boa. Petrobras tá bom para comprar, essa ação é boa, essa ação é ruim. Então a gente transformou todos esses indicadores, esses dados financeiros em simples notas de 0 a 10. E com essas notas a gente faz um ranking das melhores ações da Bolsa Brasileira e ainda junta isso tudo numa página, num perfil ali da ação e te dá todas as informações que você precisa para tomar uma decisão de forma fácil. E a gente lançou a plataforma, a gente ficou desenvolvendo a plataforma por um tempo, né? E teve alguns percalços no caminho. Que a gente conta depois. Mas hoje em dia ela tá no ar, ela é gratuita, você pode acessar aí, testar. dropsdabolsa.com.br E comprovar que é só 2 minutos mesmo, tá? Que não só sou eu falando. Pode fazer o teste em casa então e comenta aqui se você conseguiu analisar uma ação em 2 minutos mesmo. Exato. E a gente percebeu essa dificuldade, né, Everton, com pessoas
que eram do nosso ciclo, a gente estudou a vida inteira em colégio particular, então pessoas que eram para ter uma educação financeira de alto nível. E mesmo assim a gente percebe que isso é um reflexo da educação financeira do brasileiro como um todo, né? Que não tem condições de conseguir investir na bolsa por conta. Né? É muito difícil. Tem uma pesquisa até do S&P Global que diz que só 35% dos brasileiros têm uma educação financeira básica. Né? Só 35% dos brasileiros têm educação financeira básica. Isso é um número, cara, muito aquém do que se espera, né, para uma nação do tamanho do Brasil. Sim, não, e acho que vai muito além da educação tradicional, porque além da própria experiência com os clientes de saber que, pô, tem gente que empreende, tem gente que ganha salários altos, tem gente que, assim, tem um fluxo financeiro muito grande e não tem a mínima noção de investimento, perfeito. sabe? Se a gente for nos relatórios do Banco Central, a gente vê um saldo positivo aí de bilhões em poupança todos os meses e o dinheiro ele continua indo para os lugares errados, com pouco rendimento, onde as pessoas que têm grande capital não sabem alocar esse recurso. Mas 2023 teve muita retirada, tá? E isso é reflexo do financial deepening, né? As pessoas estão cada vez mais buscando cuidar melhor do seu dinheiro, investir melhor, muito por esse movimento que a Laura falou, né? Esse movimento começou em 2019 e continua até agora, por mais que as pessoas deram uma parada de investir na bolsa, muito por causa do cenário, mas, cara, o financial deepening tá vindo com tudo e as pessoas estão querendo cada vez mais entender sobre como cuidar melhor da sua saúde financeira, como investir melhor para, no futuro ter uma aposentadoria de qualidade, né? É até legal pensar que em 2019 a gente tinha 900 mil pessoas na bolsa. Hoje agora a gente tem 5,1 milhões. Então, assim, foi um crescimento muito acentuado, né? Perfeito. Demais. Essa cultura do brasileiro ela é meio mais ou menos assim nessa parte de investimento, né? Mas vem crescendo aí e é muito reflexo na educação, né? Como o brasileiro ele não tem tanto essa cultura do poupar, isso reflete em todas as decisões, desde um currículo de educação que não inclui isso. Às vezes com o ensino médio novo agora um pouquinho, mas a gente sabe ainda que é muito fora da realidade da maior parte das pessoas, mas vem aos pouquinhos crescendo, né? Então, Isso, a massa da população brasileira não sabe cuidar bem do seu dinheiro. Mas a gente vê esse movimento macro das pessoas querendo cuidar melhor do seu dinheiro. Sim. Inclusive, no nosso começo, a ideia, a gente queria ser um aplicativo. Então, esse é um aplicativo com essa ideia das nossas notas, que sempre foi o core do nosso negócio, sempre foram as notas, é o nosso maior diferencial. As pessoas usam a nossa plataforma para ver as notas, mas esse nosso aplicativo, a ideia era trazer algo como se fosse um Duolingo. Então, você trazia uma parte educacional, uma gamificação e toda essa parte das notas também para simplificar. Só que a gente começou, no meio do caminho, a gente viu que ia ser algo muito custoso. Então, resolvemos focar aí num outro nicho de mercado para lançar as notas, ganhar uma comunidade, um público. E depois, posteriormente, a gente vinha aí com essa parte de um educacional, né? E até essa vertente de mercado que sustenta a empresa hoje e faz com que a gente consiga manter a plataforma gratuita, né? Por que a gente mantém a plataforma gratuita? A gente quer absorver uma massa crítica de clientes, então a gente quer botar muita gente para dentro da plataforma para descobrir como é que a gente pode agregar valor da melhor maneira para esses clientes e entregar um plano pago. E o que mantém a empresa rodando e mantém a gente aqui continuar operando é justamente essa vertente de mercado que é B2B, né? Então a gente vende para outras empresas, a gente vende dados das empresas listadas na bolsa para outras empresas, né? Mas que é uma vertente que a gente está desligando aos poucos para focar no B2C. Vocês veem que tem mais resultado no B2C do que com o B2B com a API que vocês têm hoje. Cara, é que assim, a história é longa, né? Mas a gente caiu e eu acho que esse é o maior erro. Se você quer abrir um negócio, esse é o maior erro que você pode cometer, tá? É a síndrome do produto perfeito. Então você vai lá, você constrói uma parada e você acha que aquele teu produto é, cara, muito foda. Melhor que qualquer outro produto do mercado, né? O melhor do mundo. Né? O que a gente fez? Para a gente poder construir a plataforma, a gente precisava dos dados das empresas listadas. Né? Então a gente foi lá e construiu um sistema, a gente não, né? O Everton, que é a cabeça da parada, construiu um sistema para extrair os dados direto da CVM. Né? A CVM é a Comissão de Valores Imobiliários, é para onde as empresas mandam os seus dados contábeis. Né? Extrair os dados de lá e a gente poder consumir esses dados e montar a plataforma e criar as notas. As notas são todas feitas com base nesse sistema que a gente construiu. Né? Além dos dados contábeis, a gente, extraiu uma porrada de outros relatórios que as empresas têm que enviar para a CVM, tipo, se o diretor de uma companhia está comprando ou vendendo ações dessa própria companhia, a gente sabe. A gente sabe o salário dos diretores, a gente sabe um monte de informações que às vezes o público no geral não tem conhecimento. Né? Sim, tem uma assimetria de informação, né? Exatamente. Perfeito. E daí essas informações que são públicas estão na CVM, a gente tratou esses dados, limpou, o Everton pode falar ainda melhor.
e distribuir para essas empresas, né, Berto? Exato. Os dados, eles são muito bagunçados. Eles são públicos, mas não é qualquer pessoa que consegue ir lá, acessar e conseguir pegar isso. Porque é tudo muito bagunçado, é um dado sujo, como a gente diz, né? Então, a gente conseguiu fazer todo esse tratamento, padronizou, porque tem campo que uma hora uma empresa chama de receita e a outra chama de receitados. Então, não tem uma padronização ali no meio do negócio. Isso o light, Isso, né? Tem isso gente que falando piora, do tem empresa que piora, né? Pra não ir muito em coisas pesadas, mas a gente fez tudo isso e a gente começou a vender esse dado para outras empresas que precisavam dele para plataformas, para fazer research. E a gente conseguiu um cliente, foi conseguindo clientes, teve um cliente inicial muito bom. E esse cliente inicial pagou muito bem, Sim. Depois a gente foi fechando com alguns outros. Exato. Só que depois platô, né? Daí chegou num platô que a gente não conseguia mais vender. Tentava mudar a estratégia comercial, onde é que a gente está errando, onde é que a gente está errando. E fomos indo e a gente não conseguia entender e não conseguia progredir naquilo. E era justamente isso, essa síndrome do produto perfeito que o Gabriel comentou. E às vezes a gente conseguia vender para um cliente, para outro, mas não tinha o crescimento que a gente esperava, né? Não era o crescimento que se espera de uma startup. Né? Então a gente conseguiu atingir uma carteira de clientes legal, com alguns clientes conhecidos no mercado, só que a gente pensou, cara, será que vale a gente continuar focando nisso, né? Porque, eu acho que foi o maior problema da nossa jornada, tá? A gente desvirtuou do que a gente queria fazer, né? Qual que era o nosso objetivo? Pô, ajudar o brasileiro a investir melhor. E daí acabou que no fim a gente estava distribuindo dado para outras empresas, porque a gente viu como uma maneira de rentabilizar. A curva foi muito longa, né? A gente viu como uma maneira de rentabilizar, né? Era a base que a gente precisava para construir a plataforma e acabou se tornando uma maneira de rentabilizar. Né? E os nossos primeiros clientes deram gás pra gente, porque a gente começou a, faturar bem, o negócio estava indo legal. Né? Só que o crescimento estava aquém do que se esperava de uma startup. Daí a gente pensou e foi o momento de tomar uma decisão de negócio, que às vezes é muito dura, de pivotar o negócio. Né? E voltar a focar no nosso objetivo inicial. E foi uma decisão muito importante para que a gente conseguisse cumprir o nosso propósito e conseguisse se manter operando, de uma forma que nutre o nosso propósito interno, né? Sim, Porque perfeito. não adianta tá lá, tá faturando, mas tá descontente, sabe? E a gente começou a se ver um pouco desmotivado também, porque a gente tava nesse platô, não era algo que tava relacionado ao nosso propósito, então a gente ficava nessa dualidade, assim, vamos tentar mais um mês, vamos tentar mais uma abordagem, e nisso a gente perdeu o quê? 1 ano e meio, eu acho, tanto que eu te falei, né, nossa história ali começou em março de 2020, a gente já tá, aqui ó, 2024, foram 4 anos. A plataforma em final de 2022, o beta fechado, né? Exato, então a gente perdeu aí 1 ano e meio. Na verdade, não perdemos porque foi um grande aprendizado, né? Foi uma base pro que a gente tem hoje. Mas se a gente tivesse a cabeça que a gente tem hoje naquela época, com certeza ia ter rodado muito mais rápido. A gente já ia ter pivotado muito mais rápido também. Sim. O melhor jeito de se aprender é na prática, né? Sim. Cara, assim, ó, eu dou muito crédito pra faculdade. E eu era um cara que antes de entrar na faculdade não achava que, fazer faculdade e tal. Mas hoje em dia eu dou muito crédito e boto muito respeito na faculdade. É um ambiente que fez eu conhecer o Victor e faz a gente conhecer gente muito legal. Então, acontece que o Gabriel ele é meu veterano na faculdade de economia. E faz a gente conhecer muita gente legal e faz a gente, agregar muito conhecimento, sabe? A gente aprende nas aulas, a gente aprende trocando ideia com os professores, a gente aprende trocando ideia com os colegas. Cara, daí tu vai lá e faz pesquisa, daí tu faz um projeto para uma matéria, e daí você consegue fazer uma pesquisa a partir desse projeto, você vai aprendendo muito. Às vezes não é diretamente o que você quer aprender, mas, às vezes é importante você aprender outras coisas na vida. Né? Você não pode focar, eu só quero aprender isso, eu só vou aprender isso. Não, você tem que deixar o leque mais aberto, né? E a faculdade de economia, né? Você até tinha perguntado qual o curso de cada um. Eu faço economia, estou no meu último semestre de economia, já vou me formar esse ano. E a faculdade de economia é uma faculdade que te abre muito a mente. E é um curso que eu respeito muito e tenho muita admiração. Tenho muita admiração pelos professores da ESAG, que são pessoas de alto nível do curso de economia lá. Tanto que a economia da ESAG é o melhor curso de economia do sul do país. Eu tenho orgulho de falar isso. Eu tenho muito orgulho e respeito pela faculdade, pela instituição faculdade, porque fez eu conhecer pessoas incríveis, né? E abriu minha mente, né? Abriu minha mente para trocar ideia com outras pessoas, para me conectar. É lá que o Drops foi acelerado, né? A primeira aceleradora foi a ESAG Ventures. Agora a gente está na incubadora da ESAG também. Temos um escritório dentro da ESAG. Então, a ESAG proporcionou muitas oportunidades legais pra gente. Né? Só que, a prática, né, como eu vinha falando, a prática é sensacional. A velocidade de aprendizado na prática é muito maior. Né? Então, quando você está fazendo e você está quebrando a cara,
cara, se aprende muito rápido. Né? Se aprende muito rápido e coisas que você não teria oportunidade de aprender. Até porque na teoria tudo é muito fácil, né? Exato. A gente participou de alguns programas de aceleração, né? A gente participou do programa da 49 Educação, participamos também do Startup SC. Da Zag Ventures também. E da Zag Ventures, que é a incubadora ali da Zag. E todos eles de excelente nível, a gente aprendeu muita coisa. Inclusive, foi por causa do Startup SC que a gente começou a pensar nesse pivotar da empresa, de deixar a API de lado e focar no nosso propósito novamente. A gente teve vários marcos com as aceleradoras, né? Zag Ventures a gente captou o primeiro investimento, Startup SC a gente pivotou, então, cara, vale a pena, né? Isso, foram conteúdos de altíssima qualidade. Mas é isso, se você tá lá só pra escutar e você não vai colocar em prática, você não, no final de contas você não vai aprender nada. Eu sinto que hoje, atualmente, no estágio que a gente finalmente tá conseguindo botar em prática tudo que a gente aprendeu. Porque se eu fizesse hoje o programa Startup SC, com certeza seria outra coisa. Uma outra cabeça, né? Uma outra maturidade. É que tem muito conteúdo, muitas formas de tu ver a mesma coisa, de fazer, e quando tu não, às vezes, está conhecendo, fica difícil tu tomar uma decisão. Mas quando a gente vai vendo todas as possibilidades, entendendo, a gente consegue tomar decisões assertivas. O tempo, ele traz essa segurança. Essa maturidade de empreender, essa maturidade, né? exato. E eu acho interessante que vocês trouxeram o ponto da faculdade, porque eu também fui um cara que subestimou muito a faculdade, né? Então, eu fazia direito numa faculdade privada e era uma faculdade que nunca me proporcionou experiências fora da sala de aula. Então, quando eu saí do curso de direito, eu não pensava em voltar para a faculdade, ou tão cedo pelo menos, né? Minha namorada insistiu bastante, inclusive beijo, amor, para eu voltar para um curso que me agregasse profissionalmente na área que eu queria. Então, eu sabia que eu queria trabalhar com a área de mercado financeiro. E falei, beleza, eu tenho aqui contabilidade, tem economia, tem administração. E quando eu entrei na ESAG, eu tive uma experiência completamente diferente do ambiente universitário. Primeiro porque é um ecossistema, né? Você anda lá com pessoas de ADM, economia e ADM pública. Você tem lá um espaço que é todo voltado para cursos correlacionados, né? Enquanto antes eu tinha aula de direito aqui, na minha frente era nutrição, do lado era farmácia, sei lá. E não tinha, né? As pessoas falavam, tu gosta da faculdade e tal? Eu falo, cara, não sei, eu nunca tive outra experiência universitária. E hoje, tendo num ambiente onde eu sei que, me oferece experiências fora da sala de aula, seja o centro acadêmico, seja a atlética, enfim... qualquer espaço fora da sala de aula que vai te colocar frente a pessoas e oportunidades. Perfeito. Eu acho que conhecer gente é o ideal. Cara, é o suprassumo da faculdade, assim, o alto nível. Você conhecer os professores, que são pessoas que sabem muito da sua área. Você conhecer seus colegas, cara, é o top do top do top da faculdade, sabe? E na ESAG eu vejo que tem muitas pessoas que também são bem fora da curva, assim. O pessoal, todo mundo lá que participa ali da empresa júnior, participa do centro acadêmico, enfim. São pessoas muito mais ligadas, já estão procurando emprego, já estão estabelecidos no mercado de trabalho. Não tem nenhum encostado, né? Exato. E tanto que a gente tem essa incubadora lá, que é a Zag Ventures. Assim, eu faço administração empresarial. A faculdade ali, a Zag, é sensacional. Os professores são bons, o curso é muito bom. E olha que não estamos sendo patrocinados. Não estamos sendo patrocinados. Doutrinadores aqui, a gente tá doutrinando todo mundo aqui. A gente gosta muito. Mas eu não esperava isso de uma faculdade de administração. Tanto que eu tenho amigos que fazem algumas faculdades privadas e não é a mesma pegada. Até outras públicas, né? Até outras públicas também, exato. E ele te dá a possibilidade de você entra lá no curso de administração, ou você quer abrir o seu negócio, ou você tá perdido, ou você vai tocar o negócio do seu pai. Geralmente isso é uma dessas três coisas, né? E o pessoal lá dentro vai desenvolvendo ideias, porque a gente tem matérias que possibilitam isso, né? Você encontrar problemas e desenvolver a ideia. E você já tem dentro da faculdade o espaço para criar a sua empresa. Então você pode ir lá, botar o seu programa lá, aplicar o seu programa e você já desenvolve a ideia. Foi o nosso caso, né? A gente teve a ideia ali no começo de 2020 e daí em 2021 entramos na faculdade e a gente já aplicou e participou do primeiro batch da Zag Ventures, né? O primeiro batch foi meio atípico, né? Porque as empresas que continuaram, que se graduaram, eram empresas que já estavam faturando quando entraram no batch, né? Mas a ideia da Zag Ventures é justamente atrair ideias incipientes de negócio. Então o cara que tá começando, eles querem dar esse start, porque a verdade é que para tu ir do 0 ao 1, tu dá aquela faísca inicial, é a parte mais complicada.
tu dá o pontapé inicial. Então a Exag Ventures te ajuda justamente nisso e é, cara, um trabalho fenomenal ali do Everton, do Márcio, da Thaís, de toda a equipe ali, o Thiago. Cara, é foda. Eles vão pegar a tua ideia ali que tá no começo, vão ajudar a trabalhar ela, inclusive a 49 lá também é parceiro deles, tem workshop de capacitação, você pode estar inserido em eventos como o Startup Summit, que vai acontecer em breve. Eles te dão todo esse suporte mesmo que você precisa no início. Que você é universitário, às vezes também precisa de sócio, não é tão fácil de... É uma das coisas mais difíceis, na minha opinião, encontrar bons sócios. A gente teve muita sorte, que a gente já se conhecia, a gente tem o perfil do CEO, o perfil do CTO e a pessoa aqui da comunicação e marketing, a hipster. Então a gente teve sorte que a gente já tava com o pilar completo ali, né? Os 3 pilares. Mas eu vejo que é muito difícil, inclusive tem conhecidos nossos que às vezes acaba tendo problemas com sócios ao longo do caminho e a empresa se vai, né? Tipo, você não tem como aguentar se você não tem bons sócios junto de você. Então, no ambiente da faculdade também é uma ótima oportunidade para você encontrar e na incubadora também. Às vezes negócios saem ali, né, em paralelo. E, cara, na minha opinião, você tem que tentar se agregar a um ecossistema desse o quanto antes. Então, você, cara, pensou no seu negócio, já se enfia no ecossistema, já vai tentar fazer, cara, trocar ideia, participar de algum programa. Pode ser o Startup Weekend ali, que, cara, um puta pontapé inicial também. Cara, tem vários programas aqui em Floripa, também é muito movimentado. Então, cara, vale super a pena, porque, cara, a gente ficou 1 ano no hiato, né? Então, a gente ficou 1 ano que a gente tava, cara, fazendo de qualquer jeito, indo no flow, porque era como a gente sabia, e a gente sabia muito pouco. Entendeu? Então, talvez se a gente tivesse agregado capacitação desde o início... Né, se tivesse, cara, buscado aprender, e a gente pegou 1 ano ali que não tinha tanto conhecimento difundido do startup ainda, né? Ou pelo menos é porque a gente não estava inserido no ecossistema, que a gente não sabia do material, mas a gente sabia muito pouco e a gente foi fazendo. E é por isso que a gente cometeu esse erro da síndrome do produto perfeito, né? A gente não pesquisou, a gente não viu se tinha uma dor no mercado, a gente deu sorte e, cara, isso acontece muito no mundo dos negócios, tá? Tu dá sorte, às vezes tu tem uma empresa que tá faturando 1 milhão, mas tu tá dando sorte e depois o negócio vai dar errado. Por isso que é importante o quê? Se manter humildade e se seguir metodologia. A gente não seguiu metodologia e a gente não manteve a humildade, a gente achava que estava se dando muito bem, né? Então, mas hoje em dia a gente é. Hoje em dia a gente é humilde, mas tem que apanhar muito para ser humilde, entendeu? E a gente não seguiu metodologia, a gente não verificou se tinha uma dor no mercado. A gente, cara, acabou descobrindo um cliente que era tipo um parceiro nosso, tal. Ele gostou muito, pagou bem, depois a gente foi indo, conseguiu outro e outro. Só que foi na sorte, porque depois atingiu o platô, porque o nosso produto não tinha diferencial, não resolvia nenhuma dor de mercado, a gente só deu sorte de chegar primeiro naquele cara antes do player grande, né? Então eu cheguei no cliente antes do player grande. E daí foi isso. Mas nos outros caras o player grande já estava integrado e daí ferrou-se. Não tinha mais para onde ir. Então era um produto que a gente via que não ia fazer a nossa empresa crescer, não ia fazer a empresa progredir e a gente não ia chegar no tamanho de negócio que a gente buscava. Né? E daí a gente tomou essa decisão de pivotar. Inclusive a própria visão, né? A nossa visão lá desde o início ela foi democratizar o acesso aos investimentos. Sempre a gente comentou isso e tratava isso como visão da empresa, né? E ir para esse mercado de vender APIs, a gente pensava, a gente vai estar atingindo o cliente final por meio de um middleman, de uma pessoa ali. Mas a gente foi só mudando a jeito né? de falar. A gente foi mudando o jeito de falar. Mas agora, realmente, com o Drops, a gente consegue chegar no consumidor final, na pessoa que quer começar, e a gente realmente está trazendo ferramental do investidor institucional, do investidor corporativo, de uma forma simples, para o investidor pessoa física, para a pessoa que está começando, que quer poupar, quer melhorar seu conhecimento ali. É um ferramental que a gente absorveu trabalhando com os institucionais, então, cara, conversando com esses caras, provendo dados para esses caras, que a gente absorveu da academia, e a academia tem um ferramental enorme, né? É óbvio que tem muita coisa da academia que não dá para se aplicar bem na prática, tá? Isso é um fato, isso acontece, só que tem muita coisa muito boa da academia que o pessoal acaba não aplicando na prática que poderia ser aplicado e poderia funcionar bem. Um dos casos é o indicador de manipulação contábil nosso, né? É muito usado nos Estados Unidos, no Brasil só tinha paper, mas ninguém tinha aplicado no mundo real, né? A gente basicamente juntou 2 indicadores de manipulação contábeis americanos, né, que eram bem difundidos lá, adaptou eles para o Brasil e trouxe seguindo casos americanos, né? Então a gente montou o nosso indicador de manipulação contábil, que a gente chama de Partner Accounting Risk Rating, né? É só o nome interno, né? Ali na plataforma é radar de inconsistências contábeis. Radar de inconsistências contábeis, né? Isso porque a gente não pode falar que a empresa é manipuladora ou não. Daí a Laura deu um jeito ali de falar de um jeito melhor. Isso porque vocês previram a fraude dos americanos, né? Cara, isso foi no backtest. Isso foi no backtest, tá?
A fraude de Americanas, a gente botou um indicador no backtest, a gente backtestou esse indicador e a gente verificou que ele flagraria Americanas, eu acho que 1 ou 2 anos antes do caso de manipulação. Mas no mundo real, a gente lançou o nosso paper de lançamento ali com as empresas brasileiras ali que seriam flagradas, né? Eu acho que foi em abril, né, gente? Maio, abril do ano passado. E em outubro, acho que foi outubro, presente de aniversário pra mim, Magazine Luiza foi lá e abriu pro mercado que tinha 800 milhões, na casa dos 800 milhões, uma inconsistência contábil. Então foi um caso bem interessante porque, cara, tudo bem, muito legal, previmos Americanas, tal, no backtest, não foi no mundo real. Agora, quando você prevê isso no mundo real, é outra coisa. O impacto é outro jogo. É assustador. Sim. Isso fez com que usuários da nossa base viessem falar pra gente que deixaram de investir em Magazine Luiza porque Magazine Luiza estava flagrada como possível manipulador ali na plataforma. Então eles deixaram de investir em Magazine Luiza e deixaram de perder dinheiro, porque Magazine Luiza caiu bastante depois disso, e Magazine Luiza já era uma empresa que vinha caindo. Tá? E é até legal falar que a gente é a única plataforma que tem esse dado atualmente, né? Então o radar, ele é nosso, foi feito pela nossa equipe e só a nossa plataforma tem. No mundo inteiro, né? Óbvio que fora do país tem algumas empresas que usam os indicadores que serviram como base para o indicador que a gente criou. Mas o indicador adaptado para a Bolsa Brasileira, que funciona da nossa maneira, com o nosso backtest, que foi testado e a gente viu que todas as empresas que são flagradas como possíveis manipuladoras tendem a performar pior que o Bovespa em diversos horizontes, só a gente tem. Caramba, cara, é muito legal vocês falarem de um produto que tem um diferencial, porque até pegando um pouco dessa parte do produto perfeito, ontem eu estava num evento da pós-graduação do ESPM e o palestrante ele comentou que numa pesquisa que fizeram, 80% dos CEOs acham que o seu produto tem um diferencial. Né? Enquanto, na verdade, quando a gente vai ver as grandes marcas, né, a gente vê muita repetição, muita cópia, né? Em vez de olhar para o consumidor, a gente olha para o lado, olha para o concorrente e tenta fazer igual. É só a gente olhar, por exemplo, a força de uma marca, né? A gente tem dificuldade, por exemplo, de lembrar 5 marcas de pasta de dente. A gente vai lembrar no máximo o quê? Colgate. Três Três. marcas diferentes. E quando a gente vai ver, por exemplo, não, meu produto tem diferencial. A gente vai lá, a marca tem 30 sabores diferentes de pasta de dente e é a mesma coisa, o concorrente olha, faz igual e não aumenta o faturamento e não faz diferencial. Então, poxa, de vocês criarem um sistema que só vocês têm, desenvolvido por vocês, que tem uma utilidade para o mercado, não é um produto inútil, porque de produto inútil o mercado também está cheio, né? Então, poxa, muito legal essa iniciativa, muito legal a elaboração desse produto e fica também a ideia para quem está nos ouvindo, né? Muitas vezes você é uma pessoa criativa que, surge uma ideia, dá um estralo, você tem medo de dar aquele primeiro passo, de contar essa ideia para outra pessoa, de compartilhar com alguém que pode te ajudar a levar essa ideia adiante, né? Eu acho que não existe isso de roubar ideia, tá? Não tem, cara, todo mundo fala, não, cara, tô pensando num negócio aqui, mas eu tô com medo. Se der certo, eu te conto. Não vou falar pra ninguém, se der certo, eu te conto. Eu não tô me sentindo confortável pra falar agora. Não tem isso de roubar ideia. Eu acho que você tem que ir lá e botar a tua ideia no mercado o mais rápido possível pro pessoal bater nela, pra ver se tem público, pra testar. Pode ser, cara, que seja, sei lá, só um design da parada. Não, fazer uma com planilha certeza. do Excel, bota no mercado e testa. Não só produto, mas eu digo até criação de conteúdo, por exemplo, Sim. né? Eu vou dar um exemplo. Há 1 ano e meio atrás, eu tinha sentado com uma colega minha que é cartunista, ela faz desenhos assim em estilo cartoon. E eu falei, que tal a gente começar a criar uns posts para os investidores invictos em forma de cartoon, assim, tirinhas simples falando sobre educação financeira e tal. E eu nunca tirei essa ideia do papel. A gente elaborou, pensou e nunca saiu o desenho. O que aconteceu hoje? Thiago Nigro tá há meses fazendo tirinha de educação financeira, dando aí milhões de likes nele nas redes sociais. E eu falei, caramba, eu tive essa ideia 1 ano e meio atrás e eu não apliquei. Seja o primeiro, né? Vai lá, bota no mercado, por mais que seja uma planilha Excel, seja de qualquer jeito, cara, você tem que botar no mercado para validar o problema que você quer resolver, validar a proposta de valor. Então, se estiver resolvendo aquele problema, cara, bota no mercado, não importa o que seja. Foi justamente o que a gente fez, né? A gente começou com uma newsletter. Então a gente desenvolveu todo o sistema de notas e a gente mandava todo dia pra pessoa uma ação no e-mail dela. E a gente começou a ver que a nossa taxa de abertura do e-mail, ela não só cresceu, como ela uma hora começou a ficar consistente. Então a gente tinha 32% de taxa de abertura, que é uma taxa muito alta se você tem uma newsletter, né? É uma taxa que se mantém até hoje na nossa newsletter. Hoje a gente já tem outro perfil de conteúdo. E abriu a base, né? Os usuários foram se cadastrando na plataforma e foram entrando na newsletter e a gente mantém a taxa de abertura. Isso é muito legal. E daí foi quando a gente percebeu que a gente tava, estamos mantendo aqui legal 32%. Eu acho que agora já é o momento da gente começar o site. Próximo passo. Ir pra plataforma mesmo web. Daí que a gente deu o próximo passo e começou depois a expandir mais, né? E eu fico muito feliz de te ouvir falar que a gente tem um diferencial e que isso é muito legal, porque,
cara, é um trabalho muito extenso e doloroso de analisar. Pô, tudo que a gente constrói na plataforma tenta resolver uma dor dos clientes que a gente tem, né? Então, cara, toda feature que a gente vai adicionar, ela passa por um processo rigoroso para a gente determinar se ela está resolvendo algum problema, se é realmente demandado pela base, né? E para a gente botar essa feature no ar, fora de resolver um problema, né? Pode ser que essa feature já exista em outra plataforma, em outro lugar, a gente tem que adicionar uma inovação incremental nela. Então a gente tem que mostrar ela do nosso jeitinho, né? A gente fala que tem o nosso temperinho. Drops. Né? O pessoal pede para adicionar muita coisa de dividendo na plataforma. Cara, a gente só vai adicionar quando tiver o nosso temperinho, né? Ah, pedem para adicionar notícias. Cara, notícias, o Everton pode falar. É a coisa mais fácil do mundo adicionar um feed de notícias ali. Sim. Só que a gente só vai adicionar quando tiver o nosso temperinho de descomplicar o negócio. Porque adicionar por adicionar, qualquer um bota, né? Então a gente quer adicionar tendo inovação e gerando... solucionando realmente um problema, né? Mantendo a essência de deixar as coisas fáceis, simples, intuitivas. Essa é sempre a ideia em tudo que a gente lança pro mercado, né? Exato. Cara, sensacional vocês levarem isso de uma forma profissional e principalmente lembrando que a gente é tão jovem, né? Poxa, podem falar a idade de vocês aqui pra câmera, por gentileza? 21. 21 também. Olha só, e tem gente que chega nos 30 e fala, não, tô muito novo ainda. Cara, se você tem uma ideia, se você tem vontade, se você tem aspiração para montar um negócio, para pivotar de área, para começar uma nova carreira, né? No último podcast a gente estava conversando com o Igor que saiu de engenharia ambiental, foi para assessoria de investimento depois dos 30 anos, né? E disse que está realizado, que está ganhando mais, que está mais feliz. Então, não tenha medo de tomar uma decisão de realizar um sonho, né? Por trás de toda pessoa de sucesso tem um sonho realizado. E uma decisão que pode mudar a tua vida, né, cara? Eu acho que quanto mais cedo você puder empreender, você tem a vontade de empreender, cara, cai fundo e empreende, né? Pra gente foi muito bom, foi um benefício a gente ser novo, porque abriu muita porta, né? Hoje eu tava numa call com um diretor executivo do BTG, que tava ajudando a gente a estruturar os nossos próximos passos. Por quê? Porque a gente é muito novo, né? Porque é legal para eles, acham legal ajudar pessoas jovens. Né? E quando você assume uma postura humilde de querer aprender e, cara, sentar lá para escutar aquele cara, para aquele cara te ajudar, um cara experiente, né? Porque a experiência é muito importante, né? Ouvir a voz da sabedoria é muito importante, né? Sim. E quando você se abre para isso, né? E você tenta, cara, você se abre para aprender e se abre para, cara, para receber conhecimento, né? Se bota na posição mais de humildade, de escutar. Cara, vale muito a pena, né? Você aprende mais, você deixa de cometer alguns erros que aquela pessoa já cometeu, né? E é muito bom. Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa também, né? Um negócio que eu sempre gosto de falar quando a gente está falando de negócio, de startup, que o mundo das startups, eu não gosto dessa palavra, tá? Mas ele é um pouco tóxico, porque um mundo de egos, né? Então todo mundo quer cantar, cara, eu tô super bem, que eu tô faturando muito, que eu sou muito foda, o meu negócio tá foda pra caralho, como é que tá teu negócio? Tá bem demais, tá foda pra caralho, fechamos com não sei quem. Cara, na vida real não é assim, tá? Óbvio, cara, tem negócios que dão muito certo, isso é muito legal, mas, cara, não é todo mundo que tá dando certo. Todo mundo, cara, se fode muito até dar certo. Sim, até porque tem muita empresa que tá fazendo cash burn, tá crescendo, mas não tá fazendo o quê? Geração de caixa. Exatamente. Hoje, acho que o grande problema das startups hoje é saber que precisa ter saúde financeira na empresa também. Sim. Não, e ainda mais no momento que a gente tá vivendo, né? Para captar hoje, cara, tá difícil, né? O Renan, que é teu chefe, tava falando isso hoje. Tava vendo um vídeo dele hoje, né? Falando nisso, um abraço pro Renan, que é nosso advisor, nosso parceiro. Grande abraço, né? pro Renan, ajuda chefe. muito a gente. Tá convidado, inclusive, pro Invictus Podcast. E o Renan tava falando isso hoje, né? Ele não tava falando hoje porque é gravado, mas ele postou hoje no Instagram, né, um vídeo que ele fala que as empresas têm que tomar mais cuidado hoje com a geração de caixa, né? Hoje não tá fácil, você bate na porta de um VC, ele vai lá e te entrega uma lote com dinheiro. Não tá assim. Longe. Tá muito mais difícil, então você tem que cuidar com a geração de caixa. E eu acho que falta um pouco pro ecossistema de startups a humildade entre si. Falta uma fraternidade, uma parceria. Né? E eu acho que a gente é muito feliz de ter um grupo de jovens empreendedores que a gente criou, né, junto com alguns colegas que têm outras startups e que são pessoas incríveis, tá? E que, cara, buscam ser sempre humildes, e a gente usa esse grupo para compartilhar as nossas dores, né? Para compartilhar o nosso sofrimento, porque empreender não é fácil, tá? Todo mundo pinta como se fosse fácil pra caralho, tem essa fórmula mágica aqui, você segue isso, você vai ganhar muito dinheiro. Não é assim, tá? E a gente é muito grato de ter essas pessoas junto com a gente, né? Pessoas de outras startups que compartilham às vezes os mesmos problemas que a gente e que tem a humildade para se abrir, né? Se abrir e compartilhar isso com a gente também. Trocar conhecimento também, inclusive.
Isso foi uma ideia que o Gabriel teve lá no... Faz mais de um ano, né? Do grupo? Do grupo, foi eu e o Davi, né? Tiveram essa ideia há um ano, que um ano e design meio. também, Davi? Sim. A gente juntou vários amigos que têm nossa idade aí, 21, 22 anos. Todo mundo com empresa empreendendo. Só que essas reuniões aí, esses encontros nunca saíam. Daí um sábado a gente falou assim, tá, vamos todo mundo. Eram umas 20 pessoas, né? Marcamos de nos encontrar num salão de festas, foi? Não, foi na Spitfire. Na Spitfire, né? Fazendo merchan aqui de graça, patrocina aí, Spitfire. A gente foi lá, sentou pra comer uma pizza, tomar uma cerveja, começamos a falar, ficamos o quê? Umas 3, 4 horas lá só falando. Parecia que a gente ia num psicólogo. Pô, todo mundo saiu numa energizado, feliz. Porque você tava ali com uma pessoa que tá compartilhando as mesmas dores que você, né? Sim. Então acho que se cercar também de pessoas que estão passando por esse mesmo momento é muito importante. Você não só ganha conhecimento, como você pode ali, falar de tudo, porque, querendo ou não, hoje em dia, se você vai chegar pros seus pais ou pros seus melhores amigos aí que não estão envolvidos nesse meio, eles não vão entender. Ou eles vão ficar até cansados de escutar, né? Sim. Eles não vão querer nem escutar. Então, você ter essas pessoas ao seu redor é bom. Você pode falar, você pode aprender também. São pessoas que entendem a tua dor, né? Isso é importante, né? Isso é legal. Sim, e eu acho que a internet ela faz parecer que empreender é fácil, né? A gente ouve aí muita propaganda de tipo assim, ganhe 10 mil reais em uma semana, né? Ou 6 em 7. Balela. Investimento. Dinheiro fácil. Então, isso tanto para investimento quanto para empreender, né? Então, eu acho muito legal quando a gente consegue criar um ecossistema onde a gente consegue se abrir e mostrar que empreender é difícil, mas compensa, né? E poder ter essa troca, né? Porque eu acho que quem começa a empreender, vou pegar a minha experiência, por exemplo, né? É esse medo de compartilhar aquilo que é difícil com outras pessoas, com medo de ser julgado e falar assim, poxa, aquela pessoa tá indo tão bem e eu tô tendo essa dor, essa dificuldade, eu acho que minha empresa não vai crescer, a ideia de pivotar, a ideia de mudar, a ideia de parar. Às vezes, poxa, é o medo do fracasso, né? Então, isso acompanha o empreendedor a vida toda. Eu conheço empresários aí que faturam milhões todo ano e que todo ano tem medo de quebrar a empresa. Então, assim, ó... A síndrome do impostor também existe, né, cara? Existe, com certeza. E eu acho que passa pela cabeça de todo mundo, né? A Laura deve ter sentido isso, o Everton deve ter sentido. Eu já senti, né? Eu já me senti um pouco incapaz de fazer o que eu tô fazendo. Né? Eu já pensei, porra, cara, será que tá dando certo? Será que vai dar certo? Todo mundo titubeia em algum momento, né? E eu acho que isso é importante pra se crescer, porque, cara, tem altos e baixos. Te dá maturidade emocional, né? Te dá maturidade emocional. Tem altos e baixos, vão ter dias que tu vai estar muito triste, vão ter dias que tu vai estar feliz, querendo, cara, morder essa TV aqui, de tão feliz que tu tá ligado? Mas eu acho que isso é muito legal, né? Isso molda caráter e isso faz tu, cara, virar um ser humano melhor, um adulto mais consciente, assim, do mundo e do que é a realidade, né? Cara, eu posso falar o que mais aumenta a minha autoestima como empresário? Feedback de cliente. Cara, feedback de cliente é assim, ó, é um calmante pra mim. Sabe, quando eu ouço um feedback de povo, então, fiz a tua mentoria e agora ajustei minha carteira de investimento. Pô, cara, ajustei minha vida financeira. Cara, eu tô caminhando pro meu sonho aqui por causa do planejamento financeiro, por causa da minha carteira de investimentos, por causa do nosso serviço de Wealth Planner que a gente oferece. Então, cara, saber que tu tá mudando uma vida. Até na semana passada a gente também estava comentando, né? O caminho de quem não investe, ele é muito parecido no começo, né? Mas conforme o tempo vai passando, essa distância vai aumentando muito diferente. Cara, tem cada gráfico que tu vê que tu fica estarrecido, abismado, tá? E, cara, feedback de cliente, como tu falou, cara, realmente é a melhor coisa. Cara, eu já fiquei até emocionado com o feedback de cliente, gente. Porque, principalmente quando o cara fala que o Drops é muito melhor que Status Invest. Isso aí, caraca, soltar foguete. Nossa. Não, eu tô brincando. Essa aí foi boa. A gente não olha muito para as outras plataformas, tá? Às vezes a gente olha em algumas coisas por inspiração. Tipo, vamos adicionar dividendos na plataforma. Essa plataforma já tem. Pô, como é que eles estão fazendo? Né? Como é que eles estão resolvendo essa dor? Porque é importante você olhar para o mercado e ver como é que está sendo feito no mercado. Mas a gente não olha muito pra, tipo, Status Invest tem isso. Então a gente fazer isso também, isso. Né? Não. A gente já fez no início e foi um erro, né? E fez a gente se travar um pouco. E a gente aprendeu que esse não é o jeito certo de fazer as coisas, né? Porque, cara, você quer medir uma empresa que o status deve estar há 5, 6, 7 anos no mercado, né? Você quer ter as mesmas coisas que eles têm. Às vezes são coisas que eles viram que não fazem sentido, só que eles não tiraram da plataforma. Você tem que focar no que a tua base quer. Você tem que focar numa demanda do teu usuário, numa dor do teu usuário. Você tem que resolver um problema, né? Eu acho que o objetivo de todos os negócios, tá? Todos os negócios que existem no mundo são resolver um problema. Né? Esse é o objetivo. Né? O objetivo de todos os negócios no mundo é resolver um problema. Né? Uma padaria está resolvendo a tua fome. Né?
ou a tua preguiça de fazer um pão. São vários problemas, né? E a gente está resolvendo a dificuldade que as pessoas têm para investir. Né? Então, se você vai começar um negócio, você tem que focar num problema. Você tem que ser apaixonado pelo problema, não ser apaixonado pelo produto que nem a gente era. Perfeito, perfeito. E também outra coisa é ouvir o teu cliente, né? Uma coisa que a gente mantém muito é um contato próximo com os clientes, e principalmente aqueles que mais usam, mais estão ali com a gente, estão há mais tempo. Então, bem regularmente, a gente manda mensagem, marca call com os clientes, para entender como é que está sendo o uso deles, o que eles sentem falta, o que eles gostam, o que eles não gostam, e manter isso, porque isso é o que faz a gente evoluir, a gente conseguir trazer coisa nova e coisa boa aqui para dentro, né? Então, esse contato próximo com o cliente, ele é importantíssimo. Exato. E é um negócio que dá muito trabalho, né? Principalmente no B2C, que é o mercado que a gente trabalha, que é vender para o consumidor final, para a pessoa física. É um negócio que dá muito trabalho. Tem dias que você vai lá, a gente vai mandar mensagem para 100 pessoas, para mais de 100 pessoas. É um negócio que é muito difícil, entendeu? E mesmo assim, mandando essa porrada de mensagens... é uma fração da nossa base ainda. Entendeu? Então a gente nunca vai conseguir atingir aquele todo, né? Às vezes a gente vai buscar os clientes que são mais ativos. Às vezes a gente vai buscar os clientes que são menos ativos. Ou o cara que só acessou uma vez a plataforma. A gente vai mandar uma mensagem pro cara para entender por que isso está acontecendo. Né? A gente vai acessar uma ampla gama de clientes para tentar entender qual que é o melhor jeito de servi-los e qual que é o melhor jeito de entregar as nossas soluções para eles. Né? E também é bom a gente conversar com as pessoas que, cara, acessaram uma vez e depois fugiram da plataforma para entender que às vezes o nosso público não é aquele. Né? Às vezes a gente acabou atraindo com uma campanha nossa, com alguma forma de divulgação, um cara que não faz parte do nosso público. Né? E é bom a gente entender por que a gente atraiu esse cara, por que ele não faz parte do nosso público, e isso faz a gente ter uma compreensão ainda melhor do nosso público e do nosso cliente ideal. Tá, uma dúvida minha. Vocês escolheram especificamente trabalhar com a parte de bolsa, de mercado financeiro, de investimentos, contaram como surgiu esse desejo, mas como que vocês tiveram esse contato inicial com o mundo de investimentos? Cara, eu acho que eles tiveram um contato inicial por causa de mim, eu acho. Mas, cara, eu comecei a investir muito cedo, né? Eu acho que o primeiro investimento que eu fiz foi na conta do meu pai com, cara, 13, 12 anos. 12 anos eu sei que eu comecei a me interessar e aprender a investir. Comecei a ler sobre, comecei a pesquisar. Simulador, na época tinha o simulador do UOL, não sei se tu pegou essa época, mas tinha o simulador do UOL, que eu acho que não existe mais. Então eu mexia lá no simulador do UOL. E muito por incentivo dos meus pais, né? Meus pais são economistas, meus pais sempre me incentivaram a cuidar melhor do meu dinheiro, né? Minha família como um todo, né? Meus avós, meus pais sempre me incentivaram a prestar atenção, olhar para o meu dinheiro, cuidar bem dele e tentar investir no meu futuro, né? Tentar pensar bem no meu futuro e me planejar. Então eu recebi muito incentivo da minha família para correr atrás disso. E eu também recebi muito apoio, né? Quando eu tomei a decisão, cara, quero começar a investir, comecei a me pilhar, né? E não é muito comum para um moleque de 12 anos se pilhar nessa parada, mas eu comecei a me pilhar, comecei a achar legal, eu tinha o simulador, e daí eu olhava. Eu sempre gostei de matemática, de números e tal. Olhava pra parada e achava muito legal. Daí meu pai foi lá e deixou eu usar um pouquinho do dinheirinho que eu tinha guardado na conta dele para investir. Deixou eu selecionar algumas ações para ele botar o dinheiro dele. Então foi uma experiência muito legal e que eu comecei muito cedo. E daí eu fui nutrindo isso. Né? Fui nutrindo isso até que chegou a pandemia, meus amigos vinham me buscar para conseguir ajuda para começar a investir melhor, né? E daí a gente resolveu começar um negócio, como a Laura falou. O meu caso foi bem o contrário, na verdade. Eu nunca fui incentivada a investir, eu tinha zero conhecimento. Todo o dinheiro que meus pais me davam era guardadinho na minha gaveta. A gente não botava nem numa poupança, nada, não existia isso. Isso até meu terceirão. Não tinha contato, porque meus pais, eles não eram leigos, mas assim, eram aquele conservadorismo do investimento. Era poupança e era poupança. Era só isso, não colocavam mais nada, porque tinham muito medo, assim, de perder. Então, eu nunca tive esse incentivo. Eu comecei justamente por causa do nosso negócio. Quando eu entrei no Drops, eu fazia só a parte de comunicação e marketing, porque eu não tinha conhecimento de produto. Não tinha conhecimento de investimento, então eu não tinha como ajudar eles a desenvolver o produto. Então, eu ficava lá na parte de comunicação. Eu, uma hora fazia post de investimento, uma hora ia ter que aprender, né? Daí eu comecei a me aventurar um pouco mais, aprender um pouco mais. O Gabriel me ajudou muito. O que era muito legal, nas nossas causas, nas nossas reuniões semanais, a gente sempre trocava ideias sobre isso, sobre o mercado financeiro. Fazia uns quiz, às vezes. Uhum. E eu vendo muito eles falarem, comecei a me interessar também. E daí comecei a desenvolver, comecei a botar o pé na água, comecei a investir um pouquinho. Hoje em dia, óbvio que eu tenho uma carteira de ações, né? Mas assim,
Carteira singela, carteira Uma de carteira empreendedor. singela, Carteira de exato. quem gasta o dinheiro com o seu negócio. Nossas Isso, ações é um estão bom no investimento. Drops. Não, e daí o legal foi como eu fui desenvolvendo esse meu conhecimento, também fui trazendo as pessoas da minha família pra isso. Então hoje em dia eu ajudo minha irmã a investir, meu pai, minha mãe, e daí eles começam a se abrir mais. Eu acho importante isso, de você começar a movimentar as pessoas ao teu redor pra também ter consciência dos investimentos. Às vezes a pessoa não é realmente pra investir em ações, não é do perfil dela e tá tudo bem. Mas, pô, põe numa renda fixa, melhora um pouco isso aí, tira da poupança. Fundos imobiliários são uma oportunidade muito legal também. Tem tanta opção hoje em dia que você pode explorar. Então, se você... Só não vai investir em coin, né, gente? Pelo amor de Deus, não. fazer esse disclaimer aqui. Coin Pelo é amor de furada, Deus. tá? Coin é furada. Se o assessor mandou você comprar coin, pode vir falar comigo, tá? Vai lá, mandar uma mensagem no Insta do Drops, que eu vou te ajudar a fugir da tua assessoria, tá? Eu não vou te cobrar Não, nada. às vezes eu fico Porque apavorada. coin é furada. Eu fico apavorada. Minha avó me manda umas mensagens que ela recebe do gerente do banco. Eu fico, meu Deus do céu, ainda bem que ela tem eu ali pra ajudar, né? Mas eu acho legal. E se você tá começando a investir, se você tem se você tem esse gosto, você puxar as pessoas ao teu redor também pra começar a se interessar mais. Perfeito. Eu comecei pequenininho, assim, lembro que bem, acho que uns 11, 12 anos, eu lembro de abrir uma conta no banco, abrir uma poupança e começar a depositar, assim, um pouquinho de dinheiro, mas só poupança, sabe? Aquela coisa de criança, conhecer como é que era banco, gostava de ir lá e mexer no caixa eletrônico, mais até pela curiosidade da tecnologia. Programa desde o, sei lá, Eu sou o com cara mais da certeza, tecnologia. tinha 2 aplicativos já. o Everton abriu conta em 5 bancos já. Com 11 anos, Não, né? mas, cara, hoje em dia tu pode falar qualquer banco aqui que o Everton tem conta Tem nesse conta. banco, tá? Gosto de explorar. Mas no mundo dos investimentos também nunca tive tanto contato assim, foi sempre bem pouquinho. Quando a gente começou com essa ideia do Drops, de começar, que eu comecei a aprender, me aprofundar também. Lá atrás o Gabriel fez até com uns amigos umas aulas de virtuais na época da pandemia, passar um conteúdo sobre. Esses dias eu até tava olhando as notas, achei uma nota lá que eu tinha anotado o que tu tava falando na call. Pô, legal. Sei lá, em 2020. lá. Nem lembrava mais disso, Tu me nem ensinou lembrava a ler disso. gráfico uma vez, não lembra? Dos Eu lembro pontos, do gráficos. TradingView, tu mostrando como é que fazia, que entendia lá o que era candle. Aham. O Enfim. básico do básico. O básico do básico. Stick e tal. Exato, mas eu aprendi muito ali na prática mesmo, né? Porque, pô, tive que programar, fazer o negócio ali a fundo, às vezes entender como é que era o negócio e eu precisava entender minimamente para fazer, executar, né? Então, foi muito nesse conhecimento trocado, na prática, fazendo, perguntando, como é que é isso aqui? O que é isso aqui? Por que é assim? E foi dessa forma, então. E hoje o Everton sabe mais que, cara, muito analista CNPI. Porque Caraca. olha o que ele desbravou Botou aquela pressão, CVM. hein? O que ele desbravou aquela CVM, cara, Não. ele sabe. Brincadeira. Hora de Ele sabe CVM. coisa do arco da velha, cara. Vamos lá, Deep Web dos investimentos. E assim, uma coisa legal que a Laura falou é que os pais dela tinham uma visão muito conservadora com relação a investimentos, tá? E são 2 pessoas que fizeram ensino superior, que têm mestrado, doutorado. Então são pessoas que, em termos de educação, receberam o topo do topo da educação, né? E, cara, vem de famílias que incentivaram muito o estudo. E são pessoas que continuaram sendo conservadoras com relação ao investimento muito por baixa educação financeira, porque todo brasileiro, né, a massa tem uma baixa educação financeira, e isso é natural. Tem pessoas que são muito inteligentes, como você falou, tem muito dinheiro, só que tem uma baixa educação financeira. Perfeito. E por isso que é bom a gente falar de dinheiro, é bom a gente endereçar esse assunto, é bom a gente falar de ter dinheiro, é bom a gente falar da falta de dinheiro. Né? É um negócio que é... E ser aberto, né? sobre ser isso. aberto, é um negócio que é proveitoso você conversar, porque isso faz com que as pessoas queiram, tenham mais consciência financeira, queiram cuidar melhor do seu dinheiro, queiram às vezes se endividar menos ou quitar suas dívidas mais rápido para conseguir gerar caixa e investir. Né? Então é muito legal falar sobre isso de uma forma simples e leve, como a gente busca falar e como a gente busca comunicar também no Drops. Né? Então você vê no nosso Instagram e todas as comunicações que a gente faz, a ideia é que seja da forma mais leve e simples do mundo, para que não afaste ninguém, para que atraiam pessoas que às vezes não teriam a capacidade de entender o que é um EBITDA, o que é NOPAT, o que é ROIC, ROA, PL. Já tem tanta sabe? barreira, né? A gente não precisa Não criar precisa mais. botar sigla ainda. Tem barreira pra caralho ainda, não vai Não, botar e é sigla. engraçado que às vezes são conceitos tão simples da gente entender e que a pessoa às vezes entra. Vocês citaram, por exemplo, os Estados Invest, eu gosto dos Estados Invest, mas quando a gente entra de fato, eu mostro a tabela de indicadores, a pessoa fala: Isso aqui é um painel de avião. Cara, agora que tu falou isso, parece muito. Parece um painel de avião mesmo. Então eu penso assim: às vezes conceitos tão básicos como CDI,
Selic, entendeu? Benchmark, IPCA. Poxa, são coisas tão simples da gente poder explicar e que é trazido de uma forma tão dura, né, para o investidor que está começando. Eu vou pegar um exemplo meu, quando eu era criança, meu avô abriu uma conta poupança na Caixa Econômica para mim. Ele falou assim, ó, eu vou colocar um dinheiro aqui todo mês para você, porque aí o teu dinheiro vai render. Eu perguntei, eu vou... Quanto que rende deixar o dinheiro na poupança? Acho que eu nem devo ter usado o termo render, né? Eu devo ter falado, quanto ganha dinheiro? Ele falou assim, bem pouquinho. Sabe? Então, tipo assim... Já desanimou, já desanima. Então, só, eu como criança, ouvindo que, meu avô tá colocando... Meu avô é um cara experiente, meu avô é um cara entendido. Ele vai colocar o dinheiro do banco pra mim e vai render pouco, então eu já sei que o dinheiro não trabalha. Né? Fica na minha cabeça. Perfeito. Isso vai muito, inclusive, da própria criação e do meio que tu é criado ali, né? Tem um livro que se chama Psicologia Financeira, ele explora vários conceitos de como que as pessoas enxergam dinheiro e investimentos. E a gente tem um vídeo até no Insta do Drops sobre esse livro, exato. É muito interessante, inclusive leiam, é bem leve o conteúdo, não é nada muito técnico, não é nada técnico na verdade. E traz um exemplo até que me veio agora, a gente comentando, de um homem que ele era dos Estados Unidos, esqueci o nome dele agora, mas é uma história bem famosa, ele era faxineiro nos Estados Unidos, enfim, viveu uma vida tranquila ali. E o que aconteceu? No final da vida dele, quando ele morreu, descobriram que ele deixou uma doação de milhões de dólares para algumas fundações e ninguém entendia como é que aquele homem que era faxineiro tinha tanto dinheiro. Pô, como é que ele guardou milhões? Legal, cara. E, cara, o que aconteceu é que ele tinha essa cultura de pegar um pouquinho que ele tinha e investir ali em açõezinhas, botar uma ação aqui, uma ação ali. E esse dinheiro foi rendendo, foi criando ali no longo prazo. O ganho exponencial. Ganho exponencial, juros compostos. Juros compostos. E cara, aconteceu assim, isso aí. Fica aí pro ouvinte, se você não sabe o que é uma curva de juros compostos, pesquisa no Google, curva de juros compostos, você vai ver que você pode fazer exatamente a mesma coisa com o seu dinheiro se você colocar ele no lugar certo. Sim, vai investindo de pouquinho a pouquinho, todo mês. Perfeito. Que você vai ver que você vai conseguir ter um patrimônio, ter um conforto muito melhor quando você chegar na sua aposentadoria. Né? Isso que é legal. Investir não serve para você ficar rico. Tá? Óbvio que pode acontecer de você ficar rico. É consequência, né? Muitas dessas vezes vai ser sorte, né? Ali no curto prazo você pode ficar rico, mas provavelmente por sorte, né? Ou porque você é o gênio dos investimentos, você foi lá e conseguiu descobrir que essa ação ia dar uma porrada, né? O que é muito difícil. Mas você pode ir investindo aos pouquinhos e você vai ver que você vai ter muito mais conforto no futuro, sabe? E isso é muito legal, né? É legal você ter uma forma de mudar a sua realidade no longo prazo, né? Então você tem consistência, você vai lá todo mês e vai coordenando seus aportes, você vai ver que no futuro você vai ter um futuro confortável. E mesmo que seja pouquinho no começo, né? Eu acho que é até importante você colocar pouco no começo. E colocando o pé na água pra entender o mercado e a sua mentalidade também. Sim. Tem gente que não foi feita pro mercado financeiro, mercado de ações. Sim. Fato, não tem como. Se você fica agoniado de ver aquele negócio subindo e descendo, você não pode investir. Mexe com a cabeça da pessoa. Não dá. Minha irmã, por exemplo, eu já falei pra ela, eu nunca vou botar seu dinheiro em ações. Ela queria que eu multiplicasse o dinheiro dela em 15 vezes. Não existe isso, gente. Eu falei assim, isso não vai acontecer. Já sinto te informar, então fica aí na tua renda fixa e teu fundo imobiliário que você tá tranquilo, entendeu? Sim. Mas é legal você começar aos poucos. Inclusive, muitos dos nossos clientes têm uma carteira baixa em ações, né? Pouco valor ali, mas tem diversificado, porque eles estão explorando o mercado e eles falam isso pra gente. Eu uso Drops pra olhar as opções, eu vejo se essa empresa é legal, se essa empresa não é legal, vou balanceando minha carteira e vou entendendo. Depois que você entende o mercado, daí sim você começa a aportar um pouco mais, mas é legal você manter essa constância e o aprendizado também, né? Perfeito, perfeito. E o Vitor estava falando antes de CDI, benchmark. Cara, tem uma palavra que a gente nunca vai colocar na plataforma, é a palavra benchmark. Tá? Nunca. A gente vai arrumar um jeito, a gente sempre arruma um jeito, tá? Eu não sei como, eu realmente não sei como. É um trabalho extensivo que... E linha de base também é uma palavra muito difícil. Cara, e assim, é um trabalho extensivo que principalmente a Laurinha, o Japa e o Igor fazem, que é descobrir um jeito de falar essas coisas complicadas de uma maneira muito simples. Se for ver na plataforma, cara, se abrir a plataforma, você vai ver que tem pouquíssimas coisas que são complicadas. E se tu clicar no izinho, tu vai descobrir o que é essa coisa de um jeito que vai abrir tua mente. Que você nunca pensou antes. Tá? A gente, cara, trabalha muito e pega muito pesado. É um negócio que a gente é muito chato. A gente é realmente chato com isso. Às vezes, eles vão lá, fazem uma descrição, eu vou lá e falo, eu volto com eles e falo, não, essa aí eu acho que não tá tão fácil. Daí eu vou lá, tento fazer, mando uma coisa pra Laura e falo, cara, Gabriel, descomplica essa porra. Né? E daí a gente vai jogando um pro outro, a gente vai tentando descomplicar a parada, porque realmente tem que ser muito fácil. E a gente já viu que é possível ser fácil, tá? A gente já viu que
tem um jeito de tornar qualquer coisa simples e entendível para qualquer pessoa, independente do seu nível de conhecimento. Então agora, cara, você pode jogar qualquer merda pra cima da gente, a gente vai saber um jeito de descomplicar essa parada. Pode demorar um pouquinho, mas Pode a gente demorar, chega lá. cara, e provavelmente vai demorar, tá? Mas a gente vai conseguir chegar lá. Não, sensacional. Porque a gente conseguiu descomplicar muita coisa já que eu achava que era impossível. Então eu acho que hoje a gente, cara, tem a capacidade de descomplicar muito porque a gente botou na nossa cabeça, cara, a gente não vai botar nada que é difícil nessa plataforma. Né? E às vezes eu vou lá, faço um sketch de uma tela, passo pra Laura, a Laura fala, cara, Gabriel, isso aqui não dá, como é que você quer adicionar isso na plataforma? Não tem como. Daí a Laura vai lá, melhora e daí fica de um jeito super fácil, sabe? Sim. Então acaba que às vezes as coisas demoram pra sair porque a gente tem um rigor muito grande com duas coisas, né? Com tornar fácil e com a ciência, tá? A gente tem um rigor com a ciência pra fazer as coisas funcionarem bem e refletirem, terem o reflexo mais próximo da realidade, fazerem sentido e serem comprovadas cientificamente. E a gente tem um rigor muito grande com tornar fácil, para ajudar o Vitor a entender, o Everton a entender, a Laura a entender, eu a entender, o pessoal que tá aqui no estúdio a entender. Então todo mundo conseguir entender de uma forma, cara, fácil, como nunca entendeu antes. Perfeito. Muito bom. Antes de eu ir para as perguntas finais que eu quero fazer aqui para vocês, eu queria que vocês dessem uma mensagem para o nosso público, seja para falar sobre educação financeira, seja para falar sobre empreendedorismo, mas eu quero que vocês falem algo do coração aqui para o público que está nos ouvindo. Eu não vou falar uma pessoa, eu vou falar várias, mas eu acho que essa tá perdoada, tá? É meio clichê, mas, cara, pessoas que eu admiro são os meus familiares, principalmente do meu núcleo duro, assim, meus avós e meus pais. Porque são pessoas que são muito diferentes entre si e que têm traços de caráter que às vezes eu me vejo neles, sabe? E eu admiro muito neles por eles terem me passado valores muito sólidos e que fizeram eu, cara, não desacreditar dos meus sonhos, eu correr atrás do que eu realmente acredito e, cara, eu ser incorruptível com relação ao meu propósito e com relação às coisas que eu acredito. Tá? Então, por isso eu admiro muito, cara, principalmente meus pais e meus avós, assim. Eu admiro muito a minha família por eles terem me passado esses traços de caráter que eu acho muito legais, né? Cada um deles tem uma coisa, pelo menos, que eu admiro muito, né? E isso é muito legal. Agora que tu falou da família, eu vou ter que falar vocês também, numa posição né? difícil, Não, mentira. Compliquei vocês. Minha família também, com certeza. Eu acho que, principalmente, a gente compartilha uma avó, né? Mas as minhas avós, que foram pessoas que vieram de realidades difíceis, mas criaram muito bem seus filhos e sempre colocaram a educação em primeiro lugar. Que eu acho que isso foi fundamental. Foi por causa delas que hoje eu posso estar aqui. Eu tive uma boa educação, a gente cresceu numa família classe média alta. Quando for pro grupo da família, isso aí vai causar emoção, gente. Todo mundo vai chorar. Verdade. Então foram pessoas bem resilientes, batalhadoras, que conseguiram realmente moldar o nosso caráter e proporcionar o que a gente pode ter hoje em dia, né? E tem outras duas pessoas pra mim. O meu Gabriel. Vou chorar. Mas eu vou ser obrigada a falar, porque eu não lembro se eu comentei isso no começo, mas eu era uma pessoa muito introvertida. Sim, não era absurdo, mas eu era bem introvertida e, como eu falei, eu queria fazer direito. Então eu tinha uma visão muito acadêmica. Minha mãe é super acadêmica, então ela acabou me levando pra esse mundo, mas assim, a minha vida ia ser aquilo, ia ser direito, eu queria fazer vida acadêmica, pós-graduação, não sei o quê. E daí, quando eu tive perto de mim o Gabriel, que é uma pessoa extremamente extrovertida, vereador, assim, politicão, e ele que me forçava a sair da zona de conforto, eu nunca estaria num podcast, nunca na minha vida, eu tinha pavor, assim. A gente já deu entrevista pra NSC, pra vários veículos aí, foi pra evento, teve que conversar com um monte de gente, até hoje eu odeio ligar pra cliente, ele fica me enchendo o saco pra eu ligar pra cliente. Essa semana eu enchi o saco dela. Encheu. Então, é uma pessoa que eu admiro muito, que me proporciona esses momentos. E eu acho que é sempre importante você ter uma pessoa assim do teu lado também. Sabe? Uma pessoa que, tipo, te impulsione, assim. E só um adendo rápido, só uma pessoa que eu acho que eu devia falar aqui, que é a Fê Simões, que é uma amiga nossa, que eu admiro muito a coragem dela, porque ela era uma empreendedora, ela tinha um negócio. E ela já não estava tão contente, eu acho, né, ali no negócio dela. E ela teve a coragem realmente de deixar o negócio de lado pra voltar pro meio corporativo. Então ela foi trabalhar numa empresa. E eu acho isso bacana de se pensar, porque não é porque você começou a empreender que você tem que abandonar isso. Nunca mais posso, tem que ser agora eu meu chefe, nunca mais ninguém pode mandar em mim.
Não é assim. Ela teve a humildade de reconhecer que ela não tinha tanto conhecimento no momento. Ela foi procurar conhecimento numa empresa, tá trabalhando, tá adorando agora. E ela falou assim, cara, agora eu me vejo aqui nesse meu espaço. E foi uma coisa que eu admirei. Ela é nova também. Foi uma pessoa que é muito pra frente, assim. Tem 21 anos, sabe? Tá trabalhando pra uma multinacional. Então, isso foi uma parada que me inspirou também. Me admirou. Eu falei assim, cara, se daqui a uns anos a gente vender a empresa e eu puder, e eu, tipo, quiser voltar, tudo bem. Eu posso voltar também, Sim, sabe? Exatamente. É legal ter outras experiências, né? Também tenho muita admiração por esses dois aqui, tá? Eu não falei, mas eu tenho. Admiração mútua do sócio. Né? Não, eu sou obrigado a ter, né? Sociedade é que nem casamento, gente. Se não dá certo, eu acho que é pior que não dar um casamento e certo. tem divisão de patrimônio, né? Tem. O bom é que a divisão já tá bem pré-estabelecida. Isso é importante. Mas, cara, ter muita admiração pelos teus sócios faz o teu negócio progredir, né? Porque quando o Everton fala, eu vou lá e escuto, né? Às vezes é um negócio que pra mim é um pouco doloroso. Às vezes ele fala, às vezes o Gabriel tá se passando, às vezes o Gabriel, cara, quer as coisas muito rápido, né? Porque cada um tem suas particularidades. Cada um tem suas particularidades. Boa. Tá, eu vou falar. Não vai ter corte, pode falar. Cada um tem suas particularidades, né? E, cara, tu admirar as pessoas que estão contigo na jornada é muito importante pra você sentar e escutar elas, né? Então o Everton falou, tá falado, eu escuto. A Laura falou, tá falado, eu escuto. E eu uso tudo que eles falam pra virar uma pessoa melhor, sabe? Pra tentar evoluir como líder, né? E eu acho que isso é importante. Perfeito. Né? E são pessoas que são, cara, totalmente fora da curva. E só conhecendo pra saber e só trabalhando junto pra saber. São pessoas que são, cara, tem uma inteligência, de outro planeta, tá? Vou chorar aqui. Tamo junto. Bom, falando um pouquinho de mim também, vocês falaram isso de mim pra parecer que eu copiei vocês, mas já falei isso em outros programas. A minha família também sempre me apoiou muito, sempre me deu uma educação excelente, então isso com certeza possibilitou tudo que eu venho fazendo e faço hoje em dia, porque a educação ela é a base de tudo, né? Então tu tem que saber ter uma educação boa para conseguir fazer muitas coisas hoje em dia. Então sou muito grato à minha família, aos meus pais. Minha avó também, ela foi professora, então também teve esse meio aí da educação já sempre presente na família. E também sou muito inspirado por vocês, pelos meus sócios, com certeza, e por toda a equipe que a gente vem construindo e que a gente tem hoje em dia. Porque é muito bom todo dia tu ter alguém te puxando, tu ter alguém ali contigo, seguindo o sonho. E eu sempre tive essa veia empreendedora, sempre gostei de brincar de lojas, essas coisas quando eu era pequeno. Mas eu não sei se realmente eu teria ido tão cedo pra isso, sabe? E lá atrás, quando a gente começou ali com o Gabriel falou, a Laura falou, com aquele think tank de inovação, tentar fazer coisas diferentes, empreender, fazer umas coisas meio malucas, meio fora da caixa ali, que não sei se dariam certo, mas foi bom a gente dar esse pontapé. Sempre foi meio doidão, né? Sempre foi meio doidão. Sempre tem que ter uma coisa meio maluca, assim, um moonshot é sempre bom, porque a gente tira da caixa, sai da zona de conforto ali, e isso com certeza foi algo muito positivo na minha vida, ter esse jump start, assim, sabe? Esse pontapé inicial. Então também sou muito inspirado por vocês, com certeza. E eu adorei que o Everton falou das pessoas que trabalham com a gente, né? Sim. São pessoas que... Eu acho importante a gente trabalhar com pessoas que a gente considera melhor que a gente em qualquer aspecto que seja, né? E eu acho que a gente fez bem esse papel de trazer pessoas pra dentro que são pessoas que a gente considera melhor que a gente em alguma área. E são pessoas que puxam a gente pra frente. Então, cara, o Igor, o Japa, o Consta, cara, todas as pessoas que trabalharam com a gente, o Diogo que trabalha com a gente hoje, que é um engenheiro sênior no Bradesco que tá trabalhando com a gente. Elas são pessoas que são fora da curva e que puxam a gente pra frente, né? Então são pessoas que eu admiro muito e admiro muito os nossos mentores, né? Os mentores que também jogam a gente pra frente, pessoas do ecossistema que também ajudam muito a gente. Cara, tem o Renan, como eu já mencionei, que é nosso mentor, Renan Scheffer, o Odivan Kargnin, que é diretor financeiro da Irani, que é uma empresa listada em bolsa, né? E que sempre ajudou muito a gente, foi nosso primeiro investidor também. O Ang Lee, que foi vice-presidente de Investment Banking do Santander Brasil, que ajuda muito, ajuda demais a gente, né? São pessoas assim que eu ligo às 8 da noite para pedir socorro e vão lá, me atendem e ajudam. E são pessoas que têm muita experiência, né?
E isso, por isso que é importante que eu te falei, né? A gente ouvir as pessoas que são mais experientes que a gente, que já passaram pelo que a gente passou. E quando você traz essas pessoas para perto, é muito legal. Também tem o Marcelo Fetti, que é secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, que é uma pessoa que ajuda muito a gente, é um cara muito legal. Agora eu sei porque falam que tu parece um vereador. Eu tenho que agradecer as pessoas, né, gente? Eu tenho que agradecer. Ele vai pegar cada cortinho desse e vai mandar pras pessoas no privado. Não, porque são pessoas que realmente ajudaram a gente. Sim, e sim. que, cara, às vezes deram acesso pra gente a algum lugar que a gente queria estar, ou que a gente precisava estar. Com certeza. Né? Que nos deram a confiança, que nos deram investimento, que nos deram conhecimento, tá? Então, são pessoas que é sempre bom ter perto e que são pessoas que agregaram muito pra gente, né? E parte da nossa jornada. Cara, também tem o professor Everton, o professor Márcio da Zag Ventures, né? Esses eu Agora vou tu falar. puxou isso, vai ter que terminar, vai. Eu não quero ser injusto com ninguém, né? Eu não quero ser injusto com ninguém. Para todos aqueles que te ajudaram em algum momento. Mas, cara, o Everton e o Márcio da Zag Ventures são Sim. pessoas sensacionais. O Márcio pega no meu pé todo dia, eu pego no pé dele, encho o saco dele, né? Mas, cara, que é uma pessoa fenomenal que ajuda muito a gente, né? Que me bota mais disciplina, eu acho que isso é importante. Também tem o Alexandre e a Rose do Startup PC, eu acho que é importante falar deles também, né? Que são pessoas que... O Alexandre já ganhou o prêmio de herói do ecossistema, né? E ele realmente é um dos heróis do nosso ecossistema de inovação aqui. Ele é um cara que é foda, né? Ele faz o Sebrae ser visto com muito bons olhos aqui no estado de Santa Catarina. Então isso é muito legal. Fui muito político agora, gente. Finalizou a lista. Pode cortar, tá? Pode cortar essa parte. Não, tá tranquilo. Eu só não vou poder fazer mais 2 perguntas. Não, pode fazer, né? Não, por causa que o horário do programa já deu. Uhum. Vou encerrando aqui, fechou? Desculpa, gente. Não, tranquilo. Desculpa, é que vai falando. Não. Pessoal, quero agradecer vocês pela presença no programa de hoje. Foi um papo extremamente produtivo para todo mundo que ouviu. E se você gostou do programa de hoje, eu peço que você deixe o like, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário de o que achou mais interessante no programa de hoje. Eu espero ter te ajudado e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Obrigado. Acessem Drops da Bolsa. Acessem o Drops.